Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou aqui com a ilustre presença aqui do meu amigo já, né? Que a gente já bateu várias vezes a gente se reuniu. É o Regis Munhoz e ele é corretor de imóveis lá nos Estados Unidos. E hoje o bate-papo vai ser, assim, acredito que vai ser muito interessante para muitas pessoas, para muitos clientes meus. Alguns já comentei com eles sobre você, que é uma oportunidade de diversificação, né? Que é a sair do Brasil, tirar o risco Brasil, ou seja, investir nos Estados Unidos. E investir em algo que o brasileiro gosta muito, que é no setor imobiliário. A gente vai bater esse papo. Para quem não me conhece, eu sou o Mago das Finanças, meu nome é Diego, sou planejador financeiro e eu gostaria, Regis, primeiro de agradecer a sua presença por ter topado esse bate-papo, né? Eu fico muito satisfeito aí da gente estar batendo esse bate-papo. Tenho a certeza que vai acrescentar muito, né, de informação para muitas pessoas que muitos já perguntam para mim ali a clientela, meus clientes perguntam como que funciona, né? E eu acho que vai acrescentar muito para muita gente, tirar muitas dúvidas também. Gostaria que você fizesse a sua apresentação para o pessoal te conhecer. Maravilha, Diego. Ó, eu que agradeço aqui, tá fazendo esse bate-papo aqui com você. Realmente, a gente já conversa bastante, né? E, tem mais que uns 2 anos que a gente vem conversando, né? Vem falando sobre o Sim. mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. E, poxa, de verdade, estou bastante feliz aqui de estar conversando com você aí, te ajudando nessa parte e também, claro, aprendendo muito com você. Bom, falando um pouco de mim. Primeiro de tudo, eu sou investidor também, tá? Eu comecei a investir aqui nos Estados Unidos, em imóveis aqui nos Estados Unidos, já fazem, caramba, desde 2008. Então já tem meu primeiro apartamento aqui, comprei em Miami em 2009, na verdade. E aí foi só como investidor. E aí na pandemia eu vim para cá, mudei para a Flórida, aqui estou na região de Orlando. E, claro, a pandemia deu aquele boom imobiliário aqui, os preços subiram tudo, então eu realizei todos os apartamentos que eu tinha, vendi tudo, porque foi o momento, né? Aquela Sim, coisa, nós somos investidores, a gente sabe que está sempre esperando a hora certa, sim. né? E é cíclico, né? A gente tem esse conhecimento que é cíclico. E é cíclico, exatamente. Então, aí vindo para cá, como eu já era investidor, eu já conhecia bastante o mercado imobiliário aqui, então eu decidi entrar de cabeça mesmo, sabe? Então, tirei a minha licença aqui pelo estado da Flórida, então hoje eu sou um realtor, como é chamado aqui o corretor de imóveis. Eu sou um realtor licenciado pelo estado da Flórida há 4 anos e pouquinho, tá? Tenho trabalhado bastante com investidores brasileiros e aqui, além de investidor, né, que eu também continuo investindo em imóveis, então hoje em dia eu tenho ajudado os investidores e o pessoal que está mudando, né? Tem muito brasileiro vindo para cá, né? É. Um dado interessante para você, que saiu recentemente numa publicação aqui na Flórida, no estado da Flórida entram por dia 1.500 novos moradores, Diego. É muita gente, todos os dias. Todos os dias 1.500 novos moradores. Aí, por diversos motivos que a gente vai ter tempo para falar, mas bastante brasileiros também nessa turma, né? Então, você pode imaginar Sim, que o mercado imobiliário aqui é uma coisa absurda, sim. tá? De outros Então, estados está indo muita gente para aí também ainda, continua, né? Califórnia, outros estados aí que tá complicada a situação. bastante. Desde a pandemia, o que aconteceu na pandemia? Claro, lockdown, tudo fechado, tá? E o estado da Flórida ficou só um mês fechado. Tá? Então, aqui, eu cheguei bem no dia 8 de março de 2020, aqui. Então, cara, era uma coisa impressionante, porque enquanto você ouvia na televisão, as notícias, todo mundo com máscara, todo mundo trancado em casa que não podia sair, aqui parecia. Claro, todo mundo usando máscara, tinha aquele cuidado, tudo,
Mas estava tudo aberto, então o supermercado aberto, a Disney aberta, o Universal Studios aberto. Então, assim, eu lembro que eu ia com meus filhos, a gente entrava na Universal, não tinha fila nenhuma, a gente brincava, Sim. ia na montanha-russa 1, 2, 3, 8 vezes seguidas. Isso é uma coisa impraticável. Para quem conhece aqui Orlando sabe que isso é impossível. Então foi uma época para a gente aqui, que morou aqui, bem tranquila. O que aconteceu? Os Estados Unidos inteiro vendo isso, né? Então, como tinha o trabalho remoto, muita gente viu, principalmente o pessoal de Nova York, Boston, Massachusetts, aquele pessoal lá de Que é cima da muito região de caro cima, para se morar lá também, né? caríssimo. Então, o pessoal pagava $4.500 num aluguel, num apartamento de 1, 2 quartos em Manhattan, por exemplo, e tendo que trabalhar naquele lugar apertado e sem poder sair de casa, porque Nova York, por exemplo, foi lockdown assim completo, né? Sim, sim. E via a realidade aqui da Flórida. Então o pessoal falou assim: o quê? Vou mudar para a Flórida. Então pegava o carrinho dele, vinha para cá, porque não podia viajar de avião, vinha para cá, chegava aqui e encontrava uma casa de 4 quartos, 5 quartos, com piscina, a $3.000 o aluguel. Entendeu? Então, assim, começou uma imigração, vi muita gente para cá. Então, não só de Nova York, não só do norte, mas vindo também da parte da Califórnia, né? O pessoal vindo bastante para cá. Ou seja, o pessoal não queria mais sentir frio, então veio para a Flórida. E isso foi um motivo na época da pandemia. Então, por isso que os preços dos imóveis aqui deram um boom. 2020, você vê o gráfico do preço dos imóveis nos Estados Unidos, principalmente na Flórida. 2020 foi aquele pico aqui na Flórida. E foi o momento que eu vendi os meus imóveis. Então, assim, não só teve, como ainda tem muita gente vindo para cá. Tem muita gente chegando para cá, por quê? Primeiro, o motivo do clima. Aqui é verão o ano inteiro, praticamente, né? Não, mas tem o inverno, tem as estações bem definidas, mas aqui é um clima super ameno. Cara, eu sou suspeito de falar porque eu amo. Depois que eu mudei para cá, eu não quero mudar, não quero sair daqui, porque a energia daqui é uma energia muito boa, porque vem o mundo inteiro quer conhecer Orlando, né? O mundo inteiro quer vir para os parques. Então, a parte turística é muito legal. Então, o pessoal que vem para cá, ele vem para se divertir, ele vem com uma energia, uma delícia. Assim. Então, você vai para os parques, você vê aquela energia gostosa, o pessoal para se divertir, aquela criançada deslumbrada com os parques. Então, assim, é uma energia muito gostosa. E isso atrai muita gente. E tem atraído principalmente, sabe quem, Diego? Os aposentados americanos. Ah, verdade. Você já comentou comigo. Os aposentados americanos se aposentam em outros estados e todos querem mudar aqui para a Flórida. Então, isso tem chamado muita atenção aqui dessa região. Então, tem assim, até cidades assim que tem mais aposentados aí, né? tem, Específicas, assim, né? Que você já tem comentou uma comigo. que eu te comentei o The Villages, por exemplo. Como o aposentado vindo muito, então ele quer vir para a Flórida e, claro, quer na Flórida, ele quer morar na praia, né? Então, o aposentado chega aqui, ele quer morar para a praia. Porém, a gente tem um problema aqui de morar na praia, que são os furacões, né? Por exemplo, agora está começando a época de furacão. Então, o litoral não é um lugar tão seguro para se morar. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão procurando justamente o meio da Flórida, o Central Florida. Tá? E a Orlando está no Central Florida. Porém, Orlando é muito turístico, claro que por ser turístico, os imóveis são mais caros. Então, eles procuraram um lugar que hoje chama The Villages. O The Villages é uma comunidade hoje de 14 mil casas que só pode morar 55 plus, né? Que é o 55, quem tem mais de 55 anos. Então, imagina, é uma comunidade gigante, 14 mil casas, existem 33 mil clubes lá. Então, o que é clube? Tem o clube do crochê, o clube do carteado, o clube do buraco, o clube, né? Então, E outra, o pessoal vai achando é bom, né? Porque vai conseguindo criar essa comunidade, vai para lá, todo mundo tá mais ou menos ali na mesma idade. Exatamente. Atrai mesmo. Atrai, e agora o The Village está crescendo mais ainda. E aí depois a gente vai falar sobre as oportunidades de investimento, eu vou falar um pouquinho quais são as oportunidades que vêm com esse crescimento do The Village.
tá? Aí acredito que a gente vai entrar nesse assunto sobre as oportunidades de investimento. Vamos conversar depois sobre o que acontece com esse crescimento, que tem o seu efeito colateral, entendeu? Sim. Que é onde está o que está acontecendo hoje, que é um boom. Mas a gente já conversa sobre Vamos, isso. vamos sim. Eu, assim, já comentou muita coisa bacana aí, já deu, assim, borbulhou muitas perguntas e curiosidades aqui na minha cabeça pra gente bater papo. Mas é só para o intuito, né? Para passar as informações, o intuito desse bate-papo é para passar essas informações aí para os nossos ouvintes, para os meus seguidores, para os seus seguidores, para as pessoas que têm interesse em investir lá nos Estados Unidos. Ou tem gente que às vezes não tem conhecimento e acha que nem é possível, ou que é muito difícil para o brasileiro acessar o mercado imobiliário americano, coisa de outro país, deve ser uma burocracia danada. Às vezes a burocracia tá aqui, não lá, né? Não aí, no caso. Aí, às vezes, as coisas são muito mais fáceis, pelo tudo que você já me explicou uma vez. Então, a pessoa, eu já quero iniciar, é possível, não é burocrático quanto muitas pessoas pensam e é uma oportunidade de diversificação muito interessante, né? É muito interessante, Diego, e não é difícil, tá? Claro que tem as suas regras, tem os seus, como tudo tem, mas comparado com a burocracia do Brasil, nossa, não, vou te falar que então é ridiculamente fácil, né, de investir aqui, tá? Eu acredito que assim, a parte mais difícil é trazer o dinheiro do Brasil para cá, tá? Porque o resto é super simples, é super tranquilo. Claro que você tem que ter pessoas de confiança para fazer cada etapa do processo que exige, tá? Sim. Mas é super tranquilo. Então, assim, no meu caso, hoje eu tenho uma equipe de pessoas que ajudam justamente todo o processo, desde o processo de imigração, tá? Que é a tirar o visto, até ajudar no green card, tá? Que isso também é super possível. O pessoal acha, não, green card é uma coisa que impossível, não é difícil. É impossível. Cara, hoje está completamente aberto, principalmente para a área de tecnologia. E as Né? pessoas têm que aproveitar essa oportunidade, que é outra coisa que é cíclico. Exatamente, exatamente. Então, assim, hoje eu montei uma equipe que é justamente para auxiliar o brasileiro a quebrar esse paradigma de que é tudo difícil. Tá? Então, assim, é fácil, claro, mas precisa de uma orientação, precisa de profissionais. Mesma coisa, você não vai chegar aqui e comprar uma casa sem a ajuda de um corretor. Sim. Entendeu? Por quê? Porque tem processo de title company, tem os contratos, tem coisas que a gente já está habituado, então a gente já conhece cada linha do contrato, entendeu? Então a gente facilita muito. Sim. Cara, se vier um investidor e quer querer comprar sozinho, pode. Vai sofrer um pouquinho? Vai. A chance entendeu? de errar em muitas tem coisas. Tem chances de errar. Entendeu? Então, assim, a gente está aqui para isso. Foi por isso que eu tirei a minha licença, que é justamente para ajudar. Aí tenho ali contadores que ajudam na parte tributária, tenho advogados que ajudam na parte de contrato. A gente tem aí uma advogada de imigração que, de repente, precisa de alguma coisa. A pessoa quer vir para cá e quer tirar o green card, ela ajuda a isso. Então, assim, a gente tem vários profissionais aqui na nossa equipe hoje, que é para auxiliar mesmo, para deixar o movimento fácil. Sim, hoje está completo, então você auxilia com muitas coisas, né? Você tem contatos que vai abranger assim como um pacote completo. O cara quer investir, mas vai, tô pensando em tirar green card, também consigo te ajudar com isso, né? A gente vai, porque você vai vendo a necessidade, né? Porque assim, você vai atendendo vários clientes, então cada cliente você sabe como é que é, tem a sua particularidade, Sim. né? Então você vai vendo, então você vai contactando pessoas de confiança para te auxiliar nisso, Sim. né? Por exemplo, a advogada que cuida dessa parte de imigração foi a minha advogada. Foi ela que fez o meu processo de green card, Sim. entendeu? Então, eu sei o quanto ela foi muito boa no meu processo. Então, assim, cara, eu indico ela com os olhos fechados, porque eu sei que ela é boa, sabe? A contadora que eu recomendo e que trabalha hoje na minha equipe é a minha contadora. Você está entendendo? Então, assim, são pessoas que eu sei que eu confio, que trabalham para mim, que eu trabalho com elas também, tem aquele mútuo trabalho em conjunto, né? Então, assim, é um ajudando o outro. Então, assim, não é pessoas que eu... E quando eu não tenho informação, quando eu não sei como ajudar, eu corro atrás, eu vou procurar profissionais que façam isso, tá? Sim.
hoje eu acho que é difícil não conseguir ajudar, porque hoje eu já me armei de profissionais, dentro da minha equipe, já armei de profissionais que é justamente para ajudar em Sim, todas as áreas. sim, Entendeu? sim. Isso também te faz uma pessoa mais completa, né? Às vezes a pessoa chega para uma coisa e você consegue atender ela até com coisas que ela nem imaginava, mas ela realmente precisa. Ela nem sabia que ia precisar de determinadas situações. Você está lá, consegue ajudar. Eu quero, assim, iniciar com uma pergunta que, assim, Vamos lá. muita gente tem essa dúvida. Qual que é o momento de se investir nos Estados Unidos? Vou dar um exemplo. Agora, taxa básica de juros tá alta. Será que é o momento? Será que não é? Sempre surge essa dúvida. Gostaria que você comentasse sobre esse momento, essa questão inicial de ou não é o momento de se investir nos Estados Unidos agora? E também, como que está o mercado imobiliário nos Estados Unidos, principalmente aí em Orlando, né? Tá. Vamos lá. Essa semana, o Fed, que é o Banco Central aqui, ele já declarou que a taxa de juros não vai descer esse ano. Não vai baixar esse ano, tá? Por quê? Porque tá todos os americanos estão esperando a taxa de juros baixar. Eu peguei recentemente no chat GPT, eu coloquei ali, me dá um gráfico da taxa de juros de 50 anos para cá, Uhum. tá? Eu convido todo mundo a fazer isso. A taxa de juros americanos no chat GPT de 50 anos para cá. Diego, você vê, a taxa já foi muito alta. E teve uma baixa muito grande, tá? Depois de 2008, por exemplo, tá? Que teve aquele boom imobiliário. Aí depois ela começou a subir de novo. Só que ainda não chegou na média que era de tempos atrás. Então, assim, Sim. a taxa de juros hoje, que hoje está, fala assim, vamos falar da taxa de financiamento, tá? Que está girando em torno de 6,5, 7, aí dependendo dos casos pode chegar a 8. Essa taxa de juros de financiamento, Diego, é uma taxa que ela é considerada normal para o mercado imobiliário, tá? Para o mercado financeiro americano, tá? Mas o que acontece? Ele teve um período de baixa. Então, por exemplo, eu comprei a casa onde eu moro aqui, eu comprei uma taxa de juros de 3%, 3%, tá? Mas isso foi há É, 10 anos atrás, entendeu? Hoje a taxa de juros está nessa faixa de 7,5 por aí. Então, assim, eu não consigo a mesma taxa hoje, tá? Mas esse é o normal da taxa de juros, tá? Então, o que acontece? O pessoal está esperando baixar? Não vai baixar, tá? Esse é normal. Pode baixar? Sim, mas eu acredito que vai baixar um ponto, máximo. Não vai uhum. baixar do que isso. Mas o americano está esperando. Então, assim, como o americano está esperando, o que acontece? As vendas estagnaram. As Uhum. vendas estagnadas, o vendedor da casa faz? Começa a baixar o preço da casa. Sim. Entendeu? Porque Então, não hoje, vende, né? não vende. Então, ele quer vender, ele precisa realizar isso para usar outras coisas, sabe lá. É. Então, começou a baixar. Então, o preço da casa hoje, ela está num preço super acessível, tá? Só que o americano não está comprando. Aí vem o investidor estrangeiro, tá? O investidor estrangeiro que tem uma taxa de juros alta também lá e quer dolarizar o seu investimento, quer diversificar o seu patrimônio, o que ele faz? Tá? Ele está trazendo dinheiro do Brasil. E não só do Brasil, México, Colômbia, China, Rússia. O mundo inteiro está trazendo dinheiro para cá. Entendeu? Por quê? Porque os imóveis estão baratos. Tá? Só que a taxa de juros alta, então o americano está comprando. Então, o que eu falo? O que eu estou falando para os. O que eu estou aconselhando os meus clientes? Cara, o momento de comprar é agora. Os imóveis estão baratos, Uhum. taxa de juros está alta, só que aqui tem um processo que é o seguinte: depois de 3 anos, você pode refinanciar, Refinanciar. tá? Então, assim, compra agora, que aproveita que o preço da casa está baixo, compra agora com uma taxa de juros até 8%, eu acho que é legal. Comprou, fica 3 anos pagando isso, tá? Depois do terceiro ano, dependendo do valor, dependendo se a taxa de juros baixou, tá? Aí você refinancia. Quando você refinancia com a taxa de juros Só mais para baixa. explicar para quem não está
ouvindo, e às vezes as pessoas têm certas dificuldades de entender alguns conceitos. Sim. Vamos imaginar que eu financiei uma casa aí, como brasileiro, comprei uma casa, né? Me ajudou como corretor, comprei uma casa. Financiei por 30 anos. Quando a taxa de juros vier a baixar, e aí eu vou fazer as contas, com certeza, tenho certeza que você vai auxiliar a pessoa, né, a fazer junto, né, essas contas. Gente, vale a pena refinanciar. Eu tenho duas possibilidades. Refinanciando, pode ser que eu abaixe a quantidade de anos ou quanto eu pago por mês. Pode ser nessas duas mãos, nessas duas vias. Estou correto? Você está correto e vou te falar uma terceira ainda, que é o que eu faço aqui em casa. Tá? Minha casa é financiada há 30 anos. Eu pago, se eu não me engano, hoje está $2.200 o valor do financiamento da minha casa. O que eu faço, Diego? Eu pago os 2.200 e pago mais $200 para ele abater do principal. Isso. Tá? Cara, com esses $200, em 2 anos, eu baixei 10 anos da minha dívida. Em 2 anos, com $200, ou seja, 10% a mais da sua do mensal. Você diminuiu Isso. 10 anos? 10 anos da minha dívida. Por quê? Que isso Porque é muita coisa. os primeiros anos do financiamento, você paga juros e paga isso do principal. É verdade. Os últimos anos, você paga isso do principal e isso dos juros. Então, o que você faz? Você está pagando o principal. Esses $200 por mês, eu estou pagando, estou diminuindo o principal. Sim. Cara, estou diminuindo a minha dívida. Você está entendendo? Então, assim, é isso que eu aconselho. Então, na hora do financiamento, a gente tem muita jogada que a gente pode fazer. Tá? Então, assim, é verificar o valor da prestação, verificar a taxa de juros, a quantidade de anos. Porque se o cliente fala para mim assim, Regis, eu tenho $2.500 para comprar, para pagar de financiamento, o que eu faço? Tá bom, é 2.500 você vai pagar. Eu falo assim, se compromete comigo com esses 2.500. O que eu faço? Eu faço de tudo para o financiamento dele ser a 2.200. Porque aí você usa essa margem de gordura de 300 para ele adiantar. Pega essa gordura e vai pagando o principal lá no final, porque ele vai diminuindo, entendeu? Então, assim, a gente tem várias jogadas, várias estratégias que a gente pode fazer para diminuir muito isso, tá? Sim. Tem uma outra questão também, que é a compra de pontos. Essa aí, tá? Se puder detalhar, explicar. Vamos lá, vou explicar. Foi lá, qual é o processo de compra de um imóvel financiado? Tá? A primeira coisa que você tem que fazer? A gente tem que procurar um lender. Um lender é um profissional que ele pega todas as suas informações, pega todos os seus dados, extrato do banco, declaração de imposto de renda, os seus olerites, se você é empregado ou não, tá? Pega todas essas informações financeiras, tá? Mesmo aí do Brasil, tá? Vai pedir uma carta do contador, vai pedir uma carta do seu gerente do banco. Pegou todas essas informações, tá? Ele vai criar um dossiê e vai pegar todas essas informações e vai apresentar para os bancos que ele tem contato. É para vários bancos, né? Vários. Então, eu tenho esse cliente que tem essa condição. O que você pode fazer por mim? Aí o banco falou assim, eu empresto $400 mil, é uma taxa de 7%. O outro vai falar, empresto 500, é uma taxa de 8%. O outro, 350, é uma taxa de 7,5%. Então, ele vai pegar a melhor condição e vai falar, Diego, essa é a melhor condição, cara. Com a sua vida financeira, sim, eu consigo para você um financiamento, eu te dou uma carta de crédito, vamos dizer assim, né, uma pré-aprovação de $400 mil. Só que desses $400 mil, você tem que dar mínimo 25% de entrada. Tá? Para um investidor estrangeiro aqui, mínimo são 25% de entrada, tá, Diego? Então, você tem essa carta de pré-aprovação, aí eu falo, Diego, você tem 25%? Tenho, legal. Então, tem esses 25%, tenho a carta de aprovação, vamos correr atrás do imóvel, tá? Então, a ideia é justamente isso. Correu atrás do imóvel, achou o imóvel, aí eu vou negociar com o banco. Falar, banco, eu não quero pagar 8% de juros como você me propôs. Eu quero comprar 1%.
Então você compra um ponto. Como você paga, de repente você você tem 30% para dar de entrada. Em vez de você dar 30% de entrada, dá 25%, pega esses outros 5% e compra ponto. Diminui a taxa de juros. É como se você estivesse comprando, pagando menos a E dívida. isso ao longo do tempo se torna bastante vantajoso. Claro, depende muito, tá, Diego, de caso a caso, tá? Sim. Se você virar para mim assim, puxa, Regis, eu quero pontuador é isso, mas eu quero vender minha casa em 5 anos. Aí eu vou Aí fazer já as não vale a contas. pena. Não vale a pena. Então, entra no financiamento normal. Paga a essa taxa de juros normal que te deu. Até porque tem a Aí, possibilidade de você refinanciar depois de 3 anos, se a taxa de exatamente. juros diminuiu. E no caso de a taxa saiu de 8, foi para 6, caiu 2 pontos e você comprou, como que fica? Então aí no caso não compensaria? Ou seja, o que eu quero dizer é, se existe uma expectativa de que a taxa vai cair, compensa comprar essa... Então, depende de caso a caso, como eu te expliquei. O que acontece? Normalmente, eu, por exemplo, eu sempre recomendo o meu cliente a fazer o financiamento com a taxa de juros fixos, tá? Então, 30 anos fixo, tá? Por quê? Porque ela é mais barato a taxa de juros fixos do que fazer um financiamento com a taxa de juros variável, tá? Então, variável você vai depender do Fed, tá? Então, como você depende do Fed, você não sabe como é que vai ser, o banco também não sabe como vai ser, então ele fica com o pé atrás, então ele normalmente fica 0,5% a mais do seu financiamento. Então eu recomendo você fazer fixo. Por isso que hoje, por exemplo, vai fazer fixo a 7,25%, ele vai ficar 7,25% por 30 anos. Se daqui 3 anos a taxa de juros baixou para 6, tá? E você pretende ficar os 30 anos, vamos renegociar. Aí você renegocia a 6% a 30 anos. Entendeu? Podendo ter essas possibilidades, uma da que você comentou, a outra, as duas que eu comentei. Ou diminui a quantidade de anos, ou diminui o valor da parcela. Exatamente. Entendi, perfeito. Exatamente, tem toda essa possibilidade. Sim, perfeito. Tá? É muito interessante. Eu costumo falar que dos meus clientes que é uma possibilidade inteligente e confortável, né, para o investidor sair do Brasil. Que às vezes a gente fica focando muito de investir fora, investir fora. Existem várias formas de se investir fora. Né? Uma delas é desta forma aí, comprando imóveis aí. Outra é comprando ações, né, aí fora também. E existem N formas, né? E o brasileiro está mais acostumado e também gosta muito do imóvel. Né? E por isso que também um dos vários motivos que o fundo imobiliário aqui é tão famoso aqui no Brasil, que é nada mais que imóveis, né? E te dá o dividendo, né? Entre aspas. Quais são assim as principais diferenças, na sua opinião, entre o mercado aí brasileiro e o americano, nesse quesito, que na sua visão? Eu vou te falar. Eu sei que tem muitas. Tem muitas, mas eu vou te falar uma que aconteceu comigo ontem, bem o skin the game, né? Que aconteceu comigo com o meu caso próprio. Eu comprei um apartamento para o meu pai morar em São Paulo, há 5 anos atrás. E eu fui converter, eu paguei $145 mil nesse apartamento, tá? Aí ontem, conversando com ele, e meu pai tá aqui, né? Ele veio me visitar, tudo. Eu falei, pai, quanto tá valendo esse apartamento hoje lá, né? Para ele morar, ele tá lá morando, fazendo usufruto do apartamento. Aí ele falou, deve estar valendo $600 mil, né? Poxa, eu fui converter $108 mil. Entendeu? Então, assim, agora você pergunta para mim, qual é a principal diferença? Eu vou falar, a valorização. E aí você está exposto em uma moeda forte. Eu quero fazer uma pergunta, mas se quiser responder, é assim, uma pergunta que a gente já sabe a resposta. O que você acha que vai acontecer com o dólar barra real? Ou seja, hoje um dólar está valendo 5 e tantão. Daqui a 5 anos, quem nos está escutando, o que você acha que vai acontecer? Daqui a 10 anos, 15 anos,
Será que vai estar o mesmo R$ 5 ou você acha que vai aumentar? Né? Quer dizer, Diego, existe essa perspectiva de desvalorização do real muito grande. olha, Diego, eu vou te falar uma coisa. Eu agora vou falar, se meter um pouquinho num tema Mais delicado que é polêmico. política, né? Mais polêmica é política. Eu morei na Venezuela durante 6 anos, tá? Eu cheguei na Venezuela um ano antes da morte do Chaves e peguei toda aquela transição do Chaves para o Maduro Uhum. e aquele desastre que foi Aquela com o confusão. Maduro, tá? Então, assim, quando aconteceu, quando estava aquela confusão toda ali com o Maduro, aquela transição que era o Chaves expropriando prédios inteiros, aí vem o Maduro que ele assim, no supermercado não tinha nada, não tinha papel higiênico, não tinha arroz, não tinha farinha, não tinha nada. Naquela época eu tinha minha empresa no México, então todo mês eu viajava para o México, eu fazia o supermercado no México, eu vinha com 2 malas de 32 quilos de arroz, de farinha, de papel higiênico, porque não tinha lá. Então, assim, graças a eu tinha uma situação privilegiada porque eu conseguia sair e trazer, tá? Sim. E eu perguntava para o venezuelano, assim, mas, poxa, em que momento aconteceu isso? Em que momento vocês deixaram acontecer isso? E a resposta da grande maioria foi assim, Regis, foi tão rápido, foi tão É. inesperado, porque quando a gente viu, a gente estava votando no Chaves, porque a gente precisava de uma mudança, porque a roubalheira era muito grande, a corrupção era muito grande, a gente precisava de alguém radical Uhum. para mudar aquilo, só que transformou no que está hoje, tá? Então, assim, desculpa falar isso, desculpa me meter nisso, tá? Mas hoje o dólar está num patamar de 5,60 e pouco, e do jeito que está, se continuar, vai subir muito mais que isso, É. tá? Então, assim, eu não vejo baixar, tá? E aquela coisa, até a gente conversa muito aqui, entre nós corretores, que o brasileiro, a frase principal do brasileiro é assim: ah, eu só vou mandar meu dinheiro para os Estados Unidos quando o dólar baixar. É. Entendeu? Então, vamos ver que a novela está se repetindo? É igual eu costumo falar aqui com os meus clientes. Tem mais ou menos 3 dias, 2 dias. Hoje é sexta. Então foi quarta. Quarta-feira eu comprei euro. O pessoal fala, mas comprou euro agora? Da que eu comprei até hoje, de quarta para cá, aumentou. Aumentou. O que eu quero dizer é uma coisa assim, não dá para imaginar, ter certeza, né, do futuro. Mas o que eu costumo falar para os meus clientes é o seguinte: a taxa básica de juros que o nosso Banco Central, quando comparada com a de vocês aí do Fed, aqui ela sempre foi maior. Uhum. E a busca pela inflação daqui do nosso Banco Central, a meta, ela é maior do que a de vocês. A de vocês costuma girar em torno de 2%. E aqui, 3, 4% é o considerado normal. Resumindo, automaticamente isso daí já responde nossa pergunta. Se for essa busca aqui, ela é maior e aí é menor. Então, em resumo, só por essa análise, existe a expectativa de que o real vai desvalorizar com o tempo em relação ao dólar. Sim. Ponto, é isso. É só uma conta de questão de padaria. tempo. É só uma Exatamente. questão de tempo. Então, assim, a gente vê o brasileiro com esse pensamento de que tá esperando baixar para tirar o dinheiro, para mandar o dinheiro para cá, para dolarizar. E você vê que não vai baixar, entendeu? Então, assim, se você me pergunta qual é o momento certo para comprar um imóvel aqui, ontem. Ontem, né? Entendeu? Ontem. Por que você vai esperar mais 2 meses? 2 meses vai estar mais alto.
Entendeu? Então, assim, aí vai. Eu falo isso. Ontem eu estava conversando com uma cliente, a Marina. Puxa vida. A Marina veio para cá tem uns 6 meses, mais ou menos. O dólar estava 4 e pouco, né? Não, estava 5 e pouco. Ela falou, Regis, eu vou esperar ele baixar dos 5 para eu mandar o dinheiro para aí, né? Aí eu falei, tá bom, Marina, tá bom, vamos lá. Tô aqui, tá? Eu tô aqui. Aí essa semana ela me liga, ela falou, Regis, por que eu não fiz isso antes? Eu falei, Marina, você tá esperando o quê ainda para tirar o seu dinheiro daí? Entendeu? Por quê? Porque a gente não vê outra opção, tá? Então, assim, e aí o que acontece? Aí eu falo, qual a diferença do mercado brasileiro para o mercado imobiliário brasileiro e o mercado imobiliário americano? É a valorização, Diego, é a valorização. Eu vou te passar um dado que você vai ficar de cabelo em pé. A valorização do imóvel, tá, residencial nos Estados Unidos, a média é 5% ao ano. Valorização. Tá? No estado da Flórida, é 7 a 7,5% ao ano. É muita coisa, né? Isso que a gente está falando para nós Não, brasileiros é em dólar. Orlando, que é o centro Flórida, 10% ao ano. Você está entendendo? Então, assim, cara, está crescendo. O investimento aqui em Orlando tá em plena expansão. Entendeu? Tá nascendo um parque novo aqui, que é o Epic da Universal. Novo. Ele vai ser maior do que os dois juntos que tem a Universal aqui. E agora é para o final do ano. Tá? Estão construindo aqui, pertinho da minha casa, eu moro em Winter Garden. Aqui do lado é Claremont. Eles vão construir o maior centro de treinamento olímpico dos Estados Unidos. Tá? É um complexo de esporte absurdo. Tá? Já tem a localização, já começaram as obras. O que as grandes construtoras já fizeram? Compraram todas as fazendas que tem do lado e já estão construindo seus condomínios. Sim. Tá? Que está na fase 1. Depois vamos falar sobre a fase 1, fase 2, que é um processo. Tá? Estão construindo aqui o Intergarden entre o meu bairro e Claremont, que é onde vai ser esse negócio, a maior piscina de onda dos Estados Unidos, que é justamente para o treinamento olímpico, porque agora o surf é um esporte olímpico. Sim. Tá? A International Drive, para quem conhece aqui Orlando, deve conhecer a International Drive, que é uma avenida super conhecida aqui, está recebendo um investimento de 4 bilhões de dólares para revitalizar a avenida International Drive. Eles querem fazer a avenida International como se fosse aquela avenida que tem em Las Vegas, né, perto dos hotéis, então tem construção de hotéis, é um absurdo ali. Então, assim, investimento é que não falta aqui no... A Disney acabou de anunciar 40 bilhões de dólares de investimento nos parques. Então, assim, vai nascer mais parque. Então, assim, é muita novidade todo ano. Então, e Orlando, tá? A região do Orlando não é igual Paris. Orlando acabou de passar Paris, tá? Como a cidade mais visitada do mundo, tá? Até 2 anos atrás era Paris a cidade mais visitada do mundo. Sim. Não sei se você já foi para Paris. Já. Você voltaria? Eu fui 2 vezes. Então, mas assim, vezes. Tudo bem. Lá. Você volta, mas você já sabe que você vai ver lá. Mas eu já... realmente, as 2 vezes que eu fui, eu vi exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Aqui, cada ano que você vem, primeiro, você vem, para você ver todos os parques, você tem que ficar com no mínimo 15 dias. Porque é muita coisa. É muita coisa. Só que, se você vem no ano e você vem no ano seguinte, o parque já mudou. Já tem novas atrações. Então, assim, Orlando é um lugar que está sendo revisitado ano a ano. Sim. Então, o turista de Orlando não vem uma vez, ele vem muitas vezes. Então, o formato de investimento aqui em real estate, no ramo imobiliário, ele tem 3 formatos hoje. Vacation home, que são as casas de férias, que são permitidos alugar por Airbnb, VRBO, essas plataformas de aluguel, temporada. Tem o aluguel de long term, que são os aluguéis por ano, que aí é pessoal que vai morar aqui. Então, tá? E hoje são as construções. Tá?
É onde a gente vai entrar, que eu falei para você do The Village. Lembra que eu falei que o The Village é a comunidade 55 plus, que está crescendo, sim. crescendo? Tá? Onde mora esse povo que trabalha no The Village? Na periferia. Então, a periferia hoje do The Village é só de trabalhadores que trabalham no The Village. The Village é... Então, assim, a construção hoje aí é um negócio, Diego, absurdo. Você constrói uma casa aqui em 6 meses. Que o estilo de construção daí também difere do Brasil, né? É bem diferente. É bem diferente. O processo é muito mais rápido e muito mais eficaz. Então, assim, em 6 meses você constrói uma casa. Então, é um investimento, você paga $50 mil num terreno, paga 210 mil dólares na construção, tá? Então você gastou aí 250, 260 mil dólares, e você vende 6 meses depois a 330. É um ROI de quase 20% em 6 meses. Então tem gente hoje entrando numa roda que faz, 6 meses vende, entra no outro, ou seja, ele está tendo um ROI de, sei lá, mais de 30% em um ano. Sim. Entendeu? Só que os brasileiros estão dominando isso, Diego. O brasileiro aqui, você sabe como é nós somos, né? De ver oportunidade é serra pelada, né? Então, a brasileirada veio para cá e está dominando. Tanto é que eu fui convidado agora para ajudar a ampliar isso. Como eu falo espanhol fluente, então o broker, que é o dono da imobiliária que eu tô embaixo, né? Ele falou, Regis, vamos abrir o mercado hispano para esse projeto, porque só o brasileiro que está dominando isso. A gente precisa abrir isso para o mercado hispano. Sim. Então, eu estou começando um projeto aqui que é justamente para trazer mexicano, colombiano, peruano, argentino. Argentino não está com muito dinheiro, mas, né, para trazer para cá, porque Sim. O investimento é muito bom, o ROI é muito bom. Sim. Você comentou, então, temos 3 formas. Primeira forma, compra uma casa, coloca acha um inquilino, coloca de aluguel e você rentabiliza com esse aluguel. Exatamente. Normalmente você faz o estudo para que o aluguel chegue muito próximo ou pague ou até passe do financiamento que ele tem que pagar, né? Exatamente. Esse é o primeiro caso. Diego, para esse caso que a gente fala que é o aluguel para long term, que é o aluguel de 1 ano, o que a gente faz? A gente faz um estudo, tá? Qual que é a melhor região e a região mais procurada para as pessoas que estão mudando para cá, tá? Então, qual é a região hoje mais procurada? Onde tem as escolas boas, tá? Tem escola boa, o valor do imóvel é mais alto. Sim, tá? só para explicar para o pessoal, porque a escola, a pessoa não pode sair colocando o filho em qualquer escola. Né? Explica isso daí para o pessoal entender por que é importante essa questão de escola. Legal. Aqui a criança, o adolescente é obrigado a ir para a escola. Tá? Então não tem aquela coisa, meu filho não quer estudar, ele é obrigado a ir para a escola, ou então você pega uma autorização para você fazer homeschooling. Sim. Ou seja, você ensinar seu filho em casa. Que mesmo assim tem que ir para a escola alguns dias da semana, tá? Tem alguns programas. Bom, o que acontece? Vamos dar um exemplo, por exemplo, desse condomínio que eu falei para você, que está começando agora perto desse Olympus, que é esse parque de treinamento, né? Olympus. Desculpa. Já viu ali que os condomínios já vão crescer ali, tá? Então, o que acontece? Começa a construir as casas, o pessoal que já começa a mudar, já começa a morar ali. Então, a obrigação do governo é colocar uma escola para esse povo que está mudando, tá? Colocou essa escola, e se essa escola está numa região de condomínios bons, quer dizer que o property tax dela, ou seja, o IPTU, é alto. Uhum. Aqui, quando você paga o IPTU e já tem ali. Tanto vai para o elementary school, tanto vai para o middle school, tantos por cento vai para o high school, tantos por cento vai para o bombeiro, tantos por cento vai para o hospital local. Ou seja,
quando você paga o IPTU, você sabe exatamente quanto que você está dando para cada área, Sim. tá? Então, você pagou aquilo, você sabe que você está pagando o seu ensino para aquela escola, tá? Então, aquela escola recebe uma verba. Se é uma região que tem casas boas, recebe uma verba boa. Sim. Recebendo uma verba boa, professores bons, a escola tem um grade alto. Tem um uma ranking nota, alto, né? Uma nota um alta. ranking alto, tá? Se tem uma nota alta, o que acontece? A busca por morar perto dessa escola é muito grande. Você viu Sim. que Sim. um chama o outro, né? Sim. Tostines vende mais porque é fresquinho porque vende mais, sabe aquela Sim. coisa? Então, assim, um procura o outro. Então, o pessoal começa a procurar essa escola que era morando aí perto. O que acontece com esses imóveis? Valorizam. Entendeu? Valorizando o imóvel, tá? A procura é maior. Então, assim, que nem eu mudei para cá, onde eu estou hoje, porque eu estava perto do Windermere High, que é a melhor escola, melhor high school que tem aqui no Centro Flórida. Então, eu mudei para essa casa por causa da escola. Sim. Porque eu queria meus filhos estudando ali. Entendeu? Então, Sim. assim, o que eu pago de IPTU hoje, eu pago, uma parte vai para essa escola. Tá? Então, assim, é obrigação. Dentro de um raio de 3 milhas, tá? Essa escola está ali, e um raio de 3 milhas, você não usa o transporte público da escola. Tá? Então, se você está dentro desse raio de 3 milhas, a criançada vai de bicicleta, de patinete para a escola. Sim. Pertinho. Sim. Tá? Fora desse raio, que aí depende de cada escola, tem um outro raio, tá? Que é dentro desse raio maior, é que tem direito a estudar nessa escola. Aí tem o transporte público, aquele famoso Sim. ônibus amarelinho, Amarelo. né? Que vai buscar as crianças em casa, tá? Para levar para a escola. Então tem esse serviço gratuito. Claro que eu estou falando isso das escolas públicas, tá? Então tem esse serviço gratuito. Então, assim, se você está dentro desse raio que corresponde a essa escola e essa escola tem uma nota boa, então esse raio de casas tem uma boa valorização. Sim. Entendeu? Sim. Assim que funciona aqui. Então, assim, todo o mercado imobiliário está voltado para a nota da escola. Sim. Se a nota da escola for baixa, as casas não valorizam. Não valorizam. Ou Não é valorizam um muito negócio. menos. Não valorizam, exatamente, entendeu? Então, assim, vem um investidor brasileiro, ele quer morar aqui, quer investir aqui e quer investir em imóveis para alugar por um ano, qual que é o meu trabalho? Ver qual é o valor que ele tem e procurar com aquele valor que ele tem perto de escola boa. Sim. Eu tenho que fazer isso. Porque alugou perto de escola, comprou perto de escola boa, certeza que vai alugar. Tá? Entendi. Isso para long term. Long term, então, assim, sim. é o trabalho que eu faço. Aí tem aquele investidor que quer, acontece muito com o brasileiro, ele quer comprar uma casa para alugar no Airbnb. Por quê? Porque de vez em quando ele quer vir para cá e quer ficar na casa dele, tá? Que a gente chama de vacation home. A vacation home, onde que aluga por Airbnb, não são todos os bairros que permitem. Não são todos condomínios que aceitam, tem Não certos são todos critérios. condomínios. Tem alguns condomínios que sim aceitam. Então, assim, são muito poucos, tá? Então, assim, o que a gente faz? A gente procura os condomínios com a melhor taxa de ocupação, tá? Porque se o condomínio vai ficando muito velho, vai ficando velhinho, você sabe, né? Já não parece tão bonito, aí o povo já não quer muito ir para lá, tá? Então a gente sempre procura aqueles condomínios com uma boa taxa de ocupação. O que é uma boa taxa de ocupação hoje? 80, 85% do ano ocupado. É muita coisa. Entendeu? Então, assim, e tem condomínio assim, tá? Então, assim, nesse caso, o investidor ele tem que comprar a casa e mobiliar a casa, decorar a casa, tá? Então, assim, compra a casa, decora, aí a gente tem aqui uma equipe de decoradores que vai justamente, aí coloca um quarto do Mickey, o outro quarto do Harry Potter, sabe? Todo temático. Sim. Entendeu? Por quê? Porque na hora que a pessoa procurar no Airbnb, nossa, olha que bonito esse quarto do Mickey, da Minnie, da princesa, tal, e vai querer morar lá. Então, assim, para chamar atenção. Então, tem uma boa taxa de ocupação. Qual é a ideia do long term e do short term, que seria
o Airbnb, Airbnb. é que o aluguel pago pelo inquilino, ele pague as contas da casa, tá? Então, no caso do long term, que ele pague o financiamento, o property taxes, que é o IPTU, o seguro e o condomínio. Isso aí é uma obrigação do proprietário pagar, tá? Uhum. Detalhe, quando você faz o financiamento, o banco ele já paga para você, já coloca na parcela do financiamento o seguro, o valor do financiamento, claro, né? E o seguro e o IPTU. Então, na parcela, você já paga essas três contas. Sim. Por quê? Porque o banco tem que ter a garantia que você está pagando. Porque aqui Sim. é o seguinte: se em 2 anos você não paga IPTU, você perdeu a casa. 2 anos. Ou seja, no segundo ano, entendeu? É. Então, a ideia é que o inquilino, ao pagar o aluguel, com esse valor você pague todas essas contas, tá? E existem muitas regiões e muitas casas aqui que ainda conseguem, tá? Agora, tem outras regiões que a gente já tem que fazer conta. Puxa, dando 30% já não dá, você teria que dar 40% para fechar Sim. a conta, entendeu? De Aí a gente entrada, né? De procura entrada. de entrada. Sim. Então a gente procura aquela região que tem a melhor casa, com a melhor taxa de ocupação, com valor de aluguel alto para cobrir todas essas contas. Sim. E tem E também a aí, questão do quem que vai gerenciar, né? Essa questão do Airbnb para você. Às vezes você não consegue gerenciar, você pode colocar na mão de uma empresa que gerencia também. uma E empresa aí que uma aqui chama Property porcentagem vai para a Management. empresa. Isso. O Property Manager faz todo esse gerenciamento, tá? Hoje na minha equipe a gente tem a Vanessa, que ela é uma Property Manager, é uma licença especial para fazer esse trabalho, tá? Ou seja, eu que sou corretor, eu não posso fazer. Então, é uma licença especial para fazer esse trabalho e ela cuida de tudo. Então, ela cuida de cobrar o inquilino, entendeu? Isso para long term, tá? Sim, long term. Ela vai lá e paga as contas, em vez em quando ela vai lá, visita a casa para ver se a grama está cortadinha, para ver se o inquilino está cuidando da piscina, de vez em quando ela entra na casa, ela bate na porta, posso dar uma olhadinha na casa, sabe? Bem o trabalhinho. Eu falo assim, eu falo para ela, Vanessa, seja a chata, porque tem que ser mesmo, né? Porque já viu. Para verificar, né? Tá? Então, o Property Manager, o que acontece? Ele fica com 10% do aluguel. Tá? Então, 10% é do Property Manager. Tá? Isso para long term. Para Vacation Home é outra história, porque Vacation Home você tem que pagar todas as contas. Então, o Property Manager ele fica de 15% a 20% do aluguel. Mas é ele também que gerencia tudo. É ele que coloca no Airbnb, é ele que organiza a menina da limpeza na hora que sai o inquilino, ele manda a menina da limpeza, ela eu limpa como tudo. dono, não vou ter preocupação. Se Zero. o que eu estou ganhando, e a ideia é essa, está cobrindo os custos, e eu estou pagando financiamento dentro de 10, 15 anos, dependendo da quantidade dos anos que eu fiz meu financiamento, aquela casa ali vai ser minha, e aí vai começar a me gerar, em dólar, uma renda mensal. Exatamente. É isso. Te gera uma renda mensal, ou seja, em muitos casos a gente tenta fazer uma conta que seja positiva, claro, a ideia é que seja positiva, ou seja, que além de você pagar as contas ainda você coloca um dinheirinho no bolso, tá? Que você pode ser usada para abater o financiamento, que aí é a melhor dos mundos. Não. Assim, a ideia é que depois de você pagar todas as contas, você ainda coloca o dinheiro no bolso. Entendi. Entendeu? Por quê? Porque a ideia principal é pagar tudo. Sim. Olha, se foi uma ou duas casas que eu vendi que o proprietário falou assim, não tem problema, porque como eu vou estar indo muito, uma coisa que acontece que é legal, de repente, seus seguidores saberem, que é uma prática normal, bem legal do Brasil, os empresários investidores, os empresários, o que eles fazem? Eles adoram o vacation home para quê? Tá fechando o negócio. Tá quase fechando o negócio, fala assim, olha, assina aqui, vamos fechar o negócio e te dou 15 dias na minha casa em Orlando. Entendeu? Entendi. Porque aí é uma ele moeda usa de troca. Como, né? Quer dizer, é algo para ele super vantajoso. Super para quem vantajoso. não entendeu, né? O cara aqui no Brasil, o investidor aqui no Brasil que trabalha vendendo alguma coisa, qualquer coisa, ele oferece esses 15 dias da casa dele aí em Orlando para fechar um negócio nele aqui do Brasil.
né? É um Exatamente, é uma prática adicional muito que comum. pouquíssimas pessoas têm e a pessoa com certeza fica muito satisfeita, né? Nossa, ganhei 15 dias. 15, num mês. É, Assim, tá, ó, tá, minha casa está lá à vontade para você. Vamos sim, combinar, você vai para minha casa. E isso é bastante usado. O brasileiro, o empresário brasileiro faz muito isso, sim, tá? sim. E para isso aí também é um outro modelo de casa. E a gente já procura casas perto dos parques, do lado dos parques. Está entendendo? Pode usar para Airbnb, Que aí pode usar para né? Airbnb, além de poder, porque assim, quando tá para o Airbnb, quando tem uma vacation home, você investidor, você que tem a tua casa, você tem ali o sistema. Você fala assim, eu vou, em julho eu vou para lá, vou para Orlando, então eu quero ficar do dia 15 ao dia 30. Você vai lá e bloqueia a agenda, a casa Sim, é tua, né? Você fala, sim, eu quero ficar na minha casa. Aí sim. você bloqueia a agenda, não pode alugar e você vai para tua casa. Entendi, perfeito. Muito bacana, muito interessante. Tá? Inclusive era a minha próxima pergunta, mas você já até respondeu que quais são os tipos de imóveis disponíveis para investimentos aí nos Estados Unidos mas você já comentou, né? Airbnb, long term, que é Vacation home, long term, e agora que está fortíssimo são as fortíssima construções. construção. Eu vou entrar nessa de construção aí ainda, assim, mais detalhado com você. Aí também existe a possibilidade, ou não é muita a sua competência, que seria de investir em imóveis comerciais aí nos Estados Unidos, e também gostaria de bater um papo contigo em relação a apartamento, que a gente só falou de casa até agora. Tá, vamos lá. Vou falar de apartamento primeiro, tá? Apartamento, o que acontece aqui, Diego? Os fundos de investimento, o que eles fazem? Eles vêm, compram um terreno gigante e montam os predinhos de apartamento, tá? Como eu falei para você, o aluguel aqui é muito rentável. Então, o fundo de investimento constrói os apartamentos, os prédios, e eles não vendem os apartamentos, eles alugam os apartamentos. Tá? Então, como é um fundo de investimento, aí no Brasil, que chamado de fundo de investimento imobiliário, as FIIs, né? Aqui chama REITs. Sim, Né? Então, aqui eles entram nesse fundo imobiliário, então os REITs eles vão alugando e o lucro vai dividindo com os cotistas. os cotistas. Entendeu? Então, assim, comprar um apartamento aqui quase não existe. E quando existe é porque já está velhinho. Entendi. Entendeu? Então, assim, só vai comprar um apartamento quem não tem dinheiro para comprar uma casa para morar, então vai comprar um apartamento, já está velhinho. Então, assim, não Entendi. é negócio. Tá? Não é Comprar um negócio, apartamento né? não é negócio. Não é... E olha, muita gente quer apartamento porque no Brasil a gente mora em apartamento, né? Sim. Aqui é essa Aqui, cultura, né? Entendi. aqui na região de Orlando, tudo bem, Miami sim, Miami é apartamento, tá? Miami já não, é o contrário daqui, não tem casa. Quer dizer, o South Miami, South Florida, ali onde é Miami, bem aquela pontinha, é só prédio, tá? Aqui Centro Flórida, que é a região de Orlando, é casa, é condomínio, casas Sim. gigantes, né? Questão de Tem, espaço também. exatamente. Então, apartamento quase não tem. Então, aí vamos, por isso que eu te falo, apartamento não é negócio, tá? Agora vamos para o comercial. Comercial é uma modalidade de investimento muito boa. Por quê? Porque os contratos de aluguel do comercial é de 15, 20 anos. Entendeu? Então, assim, quando você compra uma propriedade comercial, você já compra com inquilino. Então, assim, esses dias eu estava vendo aqui, um cliente me pediu, e eu procurando para ele, eu achei uma propriedade onde está o Banco Chase. O Banco Chase tem um contrato com ele de 30 anos. Mas aí a gente tá falando de milhões. Não, aí é Não milhões. tem aquele imóvel comercial igual tem aqui no Brasil, não. Aquela esquina ali e tal. Não, a gente tá falando Não, de. É um porque ticket muito mais alto. porque os malls aqui, os centros comerciais, né? Aqui, assim, tem aqueles centros comerciais onde tem as lojinhas. Então, faz parte de todo o projeto onde ele aluga Sim, essas lojinhas. Agora, comprar uma lojinha desse é muito difícil também. sim, sim, Não tem. sim. Então, o comercial aqui não é só brincadeira, mas Sim, sim. não é É o a maior. brincadeira um pouquinho de gente mais gabaritada, vamos dizer. Exatamente. O processo, eu gostaria que você comentasse sucintamente o processo de compra de um imóvel aí nos Estados Unidos.
Regis, eu, Diego, gostei da ideia, quero comprar um... Você pode dar o exemplo tanto para long term, ou para vacation, ou para construção, se você quiser comentar os três. Quero comprar Tá. um imóvel aí. O que eu preciso, o que eu preciso ter? Tô com dinheiro aqui, tô com 1 milhão de reais aqui, eu não sei se... Comenta comigo aí, o que eu preciso? Tá, vamos lá. Eu não vou falar de construção, porque para fazer construção você tem que ter o cash, você tem que ter o dinheiro para você. Hoje o investimento está em torno de $250 mil. Então você tem que ter os $250 mil. Não existe financiamento para construção. Tá? Não existe, né? Até existe, mas para estrangeiro não. Tá. Tá? Então vamos tirar esse de lado. Eu vou também tirar de lado o vacation home. Tá? Porque o vacation home, o que é? É aquele investimento que também é muito alto. Tá? Então, hoje para o vacation home valer a pena, tem que ser casas de 7 quartos para cima. De 7 a 15 outra, você quartos. tem que mobiliar ela toda. Então é uma grana. Investimento é muito alto. Então, vamos falar de long term, que são os aluguéis por ano. Tá? O processo é muito simples. Eu vou explicar, mas vai parecer complicado, mas para mim é simples porque a gente já sabe como fazer tudo. Primeira coisa que eu te falei é procurar um lender. Primeiro, procurar um corretor. Primeira coisa, achar um corretor. Achei. O Regis. Achou o corretor. Indico. O Regis. Tá bom. O que eu vou fazer? Eu vou ver quais são as condições do cliente, como que ele quer comprar. Eu quero comprar e quero financiar. Então, a primeira coisa, a gente vai lá e procura o lender, que é aquele profissional que eu te falei, que ele vai correr atrás da melhor taxa e do maior valor para conseguir emprestar. Isso daí você me ajuda a achar. Sim. Beleza. Eu tenho aqui o Pedro, que faz parte da minha equipe, que ele é ótimo, é brasileiro, entendeu? Então já tem uma relação e, por sinal, por coincidência, é um amigo de infância meu que eu achei ele aqui. Então é super de confiança. Então, assim, ele vai fazer esse trabalho. Com essa carta de pré-aprovação na mão e sabendo o quanto você pode dar de entrada, aí a gente vai correr atrás da casa que te dê o melhor retorno financeiro. Tá? Então, como eu me intitulo hoje, eu não sou um corretor de imóveis, eu sou um consultor financeiro imobiliário. Tá? Então, assim, eu não estou preocupado em achar uma casa bonitinha para você. Para mim, não importa se a casa é bonita, importa que a casa te dê lucro. Sim. Tá? Essa é a ideia. Então, assim, o que a gente faz? Vou correr atrás da melhor casa para você. Detalhe, para fazer um financiamento, tá? Você tem que ter um visto. Tá? Se você for comprar casa em cash, você não precisa nem vir para cá. Posso ter visto de turista? Pode ser visto turista. Estou tirando agora em agosto, tirei em agosto agora, visto turista, posso comprar? Já pode comprar financiado. Entendi. Já pode comprar financiado, tá? Aí você tem que vir aqui, aí tem que pelo menos abrir uma conta em qualquer banco nacional aqui. E é necessário eu ir aí nos Estados Unidos para abrir ou eu consigo abrir daqui? Consegue através do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma filial aqui que chama BB América, mas você tem que ter a conta no Banco do Brasil aí no Brasil. Não, isso tá? é tranquilo. Então você tem a conta no Banco do Brasil, você consegue abrir uma conta no BB América aqui. Tá bom? Então, beleza. Ou então você vem aqui e abre uma conta no banco americano aqui, no Chase, Bank of America, Regions, ou seja, tem vários aqui que eu também conheço vários gerentes brasileiros, que é para facilitar a nossa vida. Tá? Abriu a conta, legal, já tenho a carta de crédito na mão, vamos encontrar a casa. Encontrou a casa. Aqui tem uma coisa muito legal nos Estados Unidos, que é a segurança desse processo. Tá? Achou a casa, Diego? Nossa, achei uma casa linda, você gostou, a gente foi visitar, você adorou a casa, tá? A gente vai lá e faz uma oferta na casa. Fez uma oferta, o dono da casa, o vendedor, né? Vamos falar assim, o vendedor aceitou a oferta, aí a gente vai ter um período de inspeção da casa, tá? Que a gente chama de due diligence, que é o quê? Eu vou contratar um inspetor, tá? Só custa $300, o cara vem aqui na casa, uma casa que você escolheu, Diego, ele vai abrir todas as torneiras, ele vai ver todos os eletrodomésticos. Detalhe, as casas aqui nos Estados Unidos já vêm com geladeira, fogão, forno micro-ondas, lavadora de prato, lavadora de roupa e secadora de roupa, aquecedor de água e ar-condicionado central. Todas as casas já vêm assim, tá? Então, o inspetor ele vai verificar se tudo está funcionando bonitinho.
Caso não esteja, tá? Ele vai fazer vai subir no forro para ver se tem mofo, tá? Ele vai vasculhar a casa inteira e vai fazer um relatório para você. Fez um relatório, ele vai falar, olha, a casa está com esse problema, se houver, tá? Aí o que eu faço? Chamo a empresa que a gente chama de handyman aqui e peço pro Emad, que é o dono dessa empresa, falo, Emad, faz para mim, quanto custaria para arrumar isso? Isso aqui custaria $10.000, não sei, tá? Aí o que eu vou? Pego a carta desse handyman, viro para o vendedor e falo, essa casa tem $10.000 de conserto. O que você faz? Você vai me dar um desconto de $10.000 ou você vai arrumar? Tá? Normalmente se dá o desconto, tá? Sim. Então, beleza. Ganhou o desconto. Então você já sabe quais são os problemas que tem na casa, tá? Beleza, aprovou, a gente vai marcar a data do closing, tá? O fechamento. Para marcar a data do fechamento, o banco já tem que estar sabendo tudo, tá? O banco também manda um appraiser, que é o profissional que vai verificar se a casa realmente vale o que você está querendo comprar, tá? Claro, eu não vou falar para você comprar uma casa que vale 400, eu vou falar para você comprar 420, tá? Esse é o meu trabalho também, e é o trabalho desse appraiser. Também falar, opa, eu não vou financiar essa casa que você vai pagar 420 se a casa vale 400. Sim. Entendeu? Então tem isso, é o appraisal. Aí, legal, vamos pro closing, tá? Na hora do closing, entra uma outra empresa que chama Title Company, como se fosse um cartório, tá? No Brasil. A Title Company vai levantar todas as certidões negativas da casa. Ver se ela tem dívida de IPTU, ver se ela tem dívida de condomínio, se ela tem alguma dívida de alguém que trabalhou e você não pagou. Isso aqui no Brasil acontece, aqui nos Estados Unidos, por exemplo. Você mandou pintar a tua casa e você não pagou o cara, tá? Ou, né, vamos falar do ex-dono. Não pagou. O que o cara faz? Você não vai pagar? Então tá bom. Então eu vou colocar uma dívida na tua casa. Quando você for vender a tua casa, me paga. Entendeu? Entendi. Então, a Title Company faz todo esse levantamento. Então, assim, você não dá o seu dinheiro para o dono da casa, para o vendedor. É a Title Company, é esse cartório que recebe esse dinheiro, você paga ela, tá? E ela, com esse valor, ela vai pagar o que falta de IPTU, o que falta de condomínio, as dívidas, vai pagar a comissão do corretor, vai pagar, ou seja, vai distribuir tudo e o saldo ele vai depositar na conta do vendedor. Entendi. Entendeu? Então é tudo muito seguro, é tudo muito Sim. transparente. Tá? Então, assim, não tem nem como errar nisso. E um prazo. Tá? Você achou a casa aí. Você achou minha casa, eu gostei. Falei, vamos comprar. Até na compra realmente acontecer, é mais ou menos quanto tempo? Se for pagar em cash, 20, 25 dias. É muito rápido. Se você for pagar financiado pode chegar aí 60 dias, depende do banco. Entendi. Tá? E agora, você falando de financiamento aí, gostaria que você comentasse como que funciona. Vamos imaginar aí um valor aí de uma casa, um preço médio aí, que você pode chutar aí pra gente. Vou comprar essa casa financiada, como que funciona o financiamento em si? Tá. Essa questão também do envio do dinheiro, você já comentou que eu posso abrir a conta no BB América? Tem um outro profissional aqui, vamos falar do envio do dinheiro, tá? Se você for enviar o dinheiro de banco para banco, poxa, Diego, você sabe como o banco funciona. Entendeu? A taxa e cotação é um absurdo, tá? Existem as empresas que fazem essa intermediação. Por exemplo, existe a Money Corp. Money Corp, o que faz? Você transfere o seu dinheiro da sua conta do Itaú, sei lá de quanto você tem, para a conta da Money Corp, tá? E a Money Corp aqui dolariza o seu dinheiro e transfere para a tua conta daqui, tá? Então, assim, evita um monte de taxas de banco para banco. Tá? Você negocia aí a cotação e aquela cotação. Então, existem empresas para isso, tá?
muito Você cuidado. consegue Tem muito... auxiliar a gente também com isso, né? Sim, sim, sim. Temos parceiros aqui, empresas parceiras de confiança. Não são empresas grandes, não são aventureiros, porque eu já vi gente tomando na cabeça com isso. Tá? Então a gente aconselha a pegar empresas de nome, empresas grandes. Então a gente já tem algumas para auxiliar vocês nisso. Tá? Fez essa transferência do dinheiro, pronto, você já está livre. Então, assim, para o investidor estrangeiro, 30% de entrada. Tá? 30% e financia os outros 70%. Ok? Entendi. Respondi a tua pergunta? Respondeu. Questão de administração de imóveis aí nos Estados Unidos. Você comentou, mas vamos só passar de novo. Comprei o imóvel, beleza. Tá tudo bonitinha, estou pronto para alugar ela. Coloco na mão daquela pessoa que você falou, como que chama? Não. Primeiro, se você comprou uma casa de long term, que é Long aquela casa term. que vai ser alugada, primeiro você pede para o seu corretor listar a casa. Um outro detalhe importante aqui, diferente do Brasil. Aqui no estado da Flórida, e aí é de estado para estado, tá? No estado da Flórida existe um sistema que chama MLS. Esse sistema, todos os corretores licenciados têm acesso a esse sistema. Nesse sistema estão todos os imóveis à venda e aluguel da Flórida. Então, eu tenho acesso a todos os imóveis da Flórida. Tá? Então, assim, você comprou a tua casa, vamos botar para alugar, Diego? Vamos botar para alugar. O que eu faço? Eu listo o teu imóvel para alugar. Então, eu coloco o seu imóvel no mercado. Tá? Então, o seu mercado está lá. Todos os corretores estão vendo. Então, se alguém... Comprei uma tua casa aqui em Winter Garden. Tá? Sua casa está aqui. Melhor bairro hoje para se morar, porque estão as melhores escolas do Centro Flórida. Então, coloquei o seu imóvel para alugar em Winter Garden. Diego, uma semana ele é alugado. Uma semana? É Winter Garden? Em uma semana se aluga, tá? Então, o que acontece? O primeiro aluguel é a minha comissão. Por quê? Porque dessa minha comissão eu vou dividir com o corretor que trouxe o inquilino. Sim. Tá? Aí, beleza. Aí você colocou para alugar. Quando você coloca para alugar, aí você coloca na mão de um property manager, tá? Que é um gerenciador da propriedade, tá? Então, esse property manager, ele vai cuidar do seu imóvel. Então, aí você vai pagar 10% do valor do aluguel para esse profissional. Sim, entendi. E hoje na nossa equipe é a Vanessa, é ela que faz esse trabalho. Sim, você até comentou. E em relação à tributação, eu aqui posso chegar até pagar 27,5% dos meus aluguéis aqui. Como que funcionaria aí nos Estados Unidos recebendo esse dinheiro para cá? Inclusive eu posso até deixar ele aí, não converter em real, caso eu queira. Mas como que funciona essa tributação, sabe? Eu recomendo sempre a colocar esse imóvel em nome de pessoa jurídica, tá? Nome de uma empresa. Vou te explicar por quê. Colocando em nome da empresa, Diego, você recebe o aluguel, aí você começa a deduzir os juros que você está pagando no financiamento, tá? Você começa a deduzir, você deduz aí o condomínio, você deduz o seguro, tá? Você vai deduzindo, tá? E como está no nome da empresa, você vai abrir uma conta no banco, nome da empresa, e você vai ter seu cartão de crédito. Cartão de crédito esse que você pode usar no Brasil. Por quê? Porque está o nome da empresa. Tudo que você passar no Brasil é como uma viagem internacional de negócios. Tá? Claro que você vai estar trabalhando no Brasil. Tá? Então vai ser tudo deduzido. Chegou no final do ano, declaração de imposto de renda. Entrada, ingresso, menos egresso, você vai ver o quanto que você tem. Eu falo ingresso e egresso porque em espanhol, que eu nem lembro mais como que é o termo em português, mas você sabe muito bem. Sim. Fez o balanço anual, tá? Sim. Caso seja positivo, começa com 15,7% de imposto. Começa, tá? Né? Começa, tá? Para chegar é vantajoso mesmo fazer com pessoa jurídica, quer dizer. E tem outras vantagens também. O que acontece?
existe uma arrecadação aqui que chama FIRPITA. O que é o FIRPITA? Você que é investidor brasileiro, isso aconteceu bastante com o estrangeiro no passado, por isso que criaram essa arrecadação. Você veio aqui, comprou seu imóvel, legal, depois de 3 anos você vendeu, você comprou a 350, depois de 3 anos você vendeu a 400, tá? Teve 50% de ganho de 50 mil dólares de ganho de capital, tá? O que o estrangeiro fazia? Vendia, colocava o dinheiro no bolso e voltava para o país. Entendeu? Sim. Aí o governo americano falou assim, opa, peraí, tem alguma coisa errada. O cara não pagou imposto sobre esse ganho de capital. Sim. Tá? Então, assim, se você comprar o seu imóvel na pessoa física, existe o FIRPITA. O que o governo faz? Quando você vende o seu imóvel, o governo, que é a Title Company, que é o cartório, automaticamente pega 15% do valor total da venda. Fica retido até você declarar o imposto. Quando você declarou, eles devolvem o 15%. Entendi. Só que estão demorando 2 anos para devolver esse FIRPITA. E na pessoa jurídica? Na pessoa jurídica não tem, porque a empresa é americana. Entendi. Mesmo que os nossos são estrangeiros. E eu posso usar também para comprar outro e aí não pago Exatamente. imposto. Até 1 ano. Se em 1 ano você não usar esse dinheiro, você paga... Aí paga o imposto sobre o ganho de capital, porque aí como o ganho de capital foi alto, o seu imposto vai ser alto. Lembra que começa com 15,7%, você pode chegar até 35%. Entendi. Entendeu? Então, em 1 ano você tem que comprar. Aí tem as manobras, né? Mas essa porcentagem é em relação ao ganho de capital, né? Ou do total? Do total. Então é interessante você trocar de comprar rápido, né? Comprar rápido, entendeu? Mesmo assim, o que acontece aqui? Como, de repente, você vendeu em janeiro, tá? Vamos pegar o meio... Você vendeu em janeiro e você está segurando esse dinheiro, aí você comprou em maio, você comprou uma casa na planta. Só que a casa só vai ficar pronta em janeiro. Então, o que acontece? O closing vai ser só em janeiro. Então, vai passar de 1 ano. Aí tem uma manobra aqui que chama Exchange 1031, que você informa para o governo que esse dinheiro já vai ser usado. Né? Aí você paga aí um valor, aí, se não me engano, são $1.000 de taxa que você paga para isso, mas vale muito a pena do que pagar. Sim. Né? Entendeu? Entendi. Então, tem essa manobra. Outra coisa, a vantagem de ser uma LLC, uma empresa LLC aqui, como se fosse uma limitada do Brasil, é o imposto de sucessão. Tá? Então, por exemplo, você abriu uma empresa aqui, você, Diego, sócio do seu irmão, tá? Vocês abriram a empresa aqui, ou você pode se abrir a empresa sozinho também, tá? E de repente, bater na madeira aqui, você chegou a falecer, tá? Se está na pessoa física, os herdeiros têm que pagar 40% de imposto. Se está na pessoa jurídica, é só uma sucessão. Sim, são muitas vantagens de colocar na pessoa jurídica. Não, tem que ser. Não, sem condições, tem que colocar. Tem que colocar. Eu falo que nem existe outra possibilidade, porque para o estrangeiro não existe. Sim. Agora, se você já é um pagador de impostos nos Estados Unidos, já tem um green card, tudo, que é o meu caso, a minha casa ele está no meu nome, pessoa física. Tá? Por quê? Porque por ser a minha casa primária, vamos dizer assim, meu primary home, eu tenho desconto de IPTU, tenho diversos... Mas comprei a casa aí, eu tenho, né, eu trabalho aqui no Brasil, mas tem interesse de tirar o green card aí. É possível? Dá para tirar? Como que está sendo hoje essa questão? Não tem uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não tem nada a ver, tá? né? Comprar uma casa não te ajuda a ter o green card. Não. Uma coisa nada a ver com a outra. Em Portugal tinha isso até tempo atrás. Tinha. Tanto é que eu fui a última vez que eu fui a Portugal, eu fui no prédio de um amigo meu, ele era o único morador do prédio. Prédio gigante. Sim, falei, inclusive é um grande problema hoje lá. Hoje já tem algum tempo, mas eu vou falar hoje. Problemaço isso lá. Super problema. Ele era o único morador, eu falei, mas e o resto? Tudo chinês. Os chineses compraram, ganharam a cidadania portuguesa e está lá o prédio vazio. Sim. Mas aqui não tem nada a ver. Então, assim, existem vários planos para tirar o green card, né? Por exemplo, de investidor. Tem o visto EB5, o EB5, que é
você tem que investir pelo menos 1 milhão, se não me engano, está $1 milhão e 200 mil hoje, numa empresa americana, tá? Tem que gerar tantos números de empregos para o americano, aí você consegue o Green Card. Tá? Entendi. E faz muito isso são os hotéis. Tá? Os hotéis, quer construir um hotel novo, o que ele pega? Pega os investidores estrangeiros, coloca lá $1,5 milhão, está construindo, então contrata muito americano e consegue o Green Card. Sim, tá? Que eu também tenho acesso a isso se alguém precisar. Entendi, muito interessante, muito interessante. Gostaria, assim, já estamos caminhando aqui para o final, e gostaria de que você desse algumas dicas aí para quem está pensando, ouviu tudo, falou, cara, acho interessante, acho vantagem eu tirar um pouco do meu risco Brasil, até porque eu falo para os meus clientes, tudo que você tem está aqui no Brasil? Ele fala, sim, tudo que eu tenho está aqui no Brasil. Então, é vantagem você estar exposto, por exemplo, ao mercado americano, tirar um pouco, tirar o ovo daquela cesta que a gente chama de Brasil e colocar lá nos Estados Unidos, né? Tirando o risco Brasil mesmo. Todos respondem que sim, né? que faz muita vantagem isso. Então, se você puder dar algumas dicas para quem está pensando em comprar um imóvel aí, investir nos Estados Unidos dessa forma? Olha, Diego, eu vou falar o que eu costumo falar, tá? Diversificar o patrimônio é importantíssimo, tá? E investir em imóveis nos Estados Unidos é muito vantajoso. No estado da Flórida, melhor ainda. Em Orlando, incrível, tá? Diversificar é a palavra, tá? Então, assim, hoje o dolarizar está na moda, esse nome está na moda, mas trazer o investimento para cá e diversificar é o grande pulo do gato. Tá? Então, assim, tem que aproveitar, não deixe para amanhã, tá? Não deixe para amanhã. O melhor momento para comprar um imóvel hoje aqui na Flórida, aqui em Orlando, foi ontem. Foi ontem. Tá? Então, assim, tem que aproveita o mercado, aproveita a taxa de juros que está alta, aproveita tudo que está acontecendo, por quê? Porque tem muito brasileiro fazendo isso e o brasileiro já enxergou. Então, assim, quem não está fazendo isso é porque ainda não escutou o seu podcast. Sim. Entendeu? Sim. Por quê? Porque é o momento, Diego. Então tem que aproveitar, tá? E assim, esse momento é agora. Flórida, Orlando, a região de Orlando está em plena expansão, tem muito investimento aqui, então o negócio está crescendo muito. O americano está mudando para a Flórida. Orlando é a cidade mais visitada do mundo, então isso aqui está crescendo, está crescendo. Então, assim, como dizia meu pai, quem investe em terra não erra. Não erra. Entendeu? Então, aproveita. Eu acho extremamente importante essa diversificação também. Eu bato nessa tecla já tem um tempo. E eu tenho o costume de comprar dólares todos os meses. Até, assim, é uma meta minha e da minha esposa, a gente, nos próximos 2, 3 anos, viajar bastante. Porque depois a gente está pensando em ter filho, então tem que aproveitar agora. Já acabou a viagem. E eu todos os meses eu compro. E a gente vê isso na prática, essa desvalorização do real. E aí eu sempre me pergunto, e se eu ganhasse em dólares? Né? Vamos imaginar que seja $2.000. Às vezes não muda a vida de muita gente, $2.000. Né? Às vezes é pouco para muita gente. Mas isso, o que $2.000 representa daqui 10 anos? Daqui 15, 20? Na minha aposentadoria, daqui 30 anos? Exatamente. Será que isso, como que vai estar o real versus o dólar daqui 30 anos? Né? Olhando a tendência, o passado, provavelmente o real vai estar muito mais desvalorizado, ou o dólar vai estar muito mais valorizado perante o real. É uma conversa que a gente poderia alongar aqui, conversar assim bastante tempo e expor essa importância da diversificação, não só para os meus clientes, para todo mundo, todo brasileiro. E para os americanos também é importante estar em outra localidade, é para todo mundo, né? A gente tem que diversificar, né? É realmente muito importante. Eu gostaria de pedir para você fazer suas considerações finais e não deixar
de deixar suas redes sociais. Eu vou colocar aqui, Regis, suas redes sociais escritas na descrição. Para quem tiver dúvidas, interesse, qualquer coisa, nem que seja para te mandar um oi, para saber alguma, pode te mandar mensagem, pode te procurar nas suas redes sociais. Quiser fazer suas considerações finais e compartilhar conosco suas redes sociais. Legal, legal. Eu tenho o meu site, Regis Munhoz, tá? O Munhoz é munoz.com. Tá? Ali eu dou várias dicas, explico exatamente o processo de compra. Tá? Ali você vai conhecer uma parte da minha equipe, vai conhecer os projetos que eu tenho trabalhado. Tem o meu Instagram, que é o Regis Munhoz Realtor, REALTOR, tudo junto, no Instagram. Ali eu também sempre estou colocando as novidades, os condomínios, as casas que aparecem, que estão no mercado. Eu sempre tento atualizar os meus seguidores e até mesmo no meu site sobre o que está acontecendo aqui no mercado, as novidades que está acontecendo aqui em Orlando, a minha região de trabalho aqui em Orlando. De novembro para cá, eu tenho focado bastante na construção, porque para o investidor hoje o muito ROI vantajoso. O ROI é muito alto, né? É muito alto, e até gente fala assim, não, mas não é possível, um ROI de 18% em 6, 8 meses. Mas qual o número? Desculpa, tá, gostei da ideia, mas fica aquela dúvida, quanto que eu preciso ter para fazer um empreendimento desse aí? Para fazer o primeiro? Fala em reais para nós aqui. Em reais? Puxa vida, vou ter que fazer conta aqui, mas vamos... tiver em reais, não, mais ou menos, né? Pode colocar o dólar a 5 para a gente fazer essa conta. Vamos fazer a 5, tá? Hoje, a comprar um terreno, tá? O terreno em si, vou falar que tá R$250 mil, o terreno, tá? E aí você compra R$1.000. Em reais, R$250 mil o terreno, que é assim, mais ou menos $50 mil, tá? E aí você compra a construção, que é você contrata uma empresa de construção para construir aquela casa. Essa casa, lembra que eu falei para você que fica na periferia do The Village, que é a periferia daquele condomínio de 55 mais, tal. É uma casa considerada simples aqui, mas é uma casa de 4 quartos e 3 banheiros. É a simples aí, né? É a simples aqui, tá? Para a construção, precisaria de R$1 milhão, que são $200 mil. Então, mais R$1 milhão. Mais R$1 milhão. Então, daria aí $1.250.000, tá? $1.200.000. Você compra e 8 meses depois você vende essa casa a $330 mil. Quanto que faz? $1,5 milhão, $1,600 milhão. $1.600.000? Eu estou fazendo a conta assim meio de cabeça, mas precisaria fazer a conta. R$350 mil. Ou seja, teria um ROI aí de 18% em 6 a 8 meses. Entendi. É só para dar uma perspectiva, né? Para a pessoa que está interessada e vai entrar em contato com você e tal. Entendi. Só para ter uma ideia. Entendi. Tá? E essa casa é vendida em menos de 1 mês, em 2 meses no máximo essa casa é vendida. Então, assim, realmente o retorno é muito rápido. Por quê? Porque a procura está muito grande. Muito grande. Tá? Eu tenho certeza que quem tiver mais dúvidas, então, pode entrar no seu site, pode entrar no seu Instagram, pode mandar mensagem para mim também, eu direciono a você. Se você que está nos escutando, nos vendo, tiver alguma dúvida, pode me procurar ou procurar o Regis. Tenho certeza que ele vai responder as suas dúvidas com o maior prazer. Eu vou colocar aqui na descrição, Regis, todas as suas redes sociais, o seu site, tá? Pode colocar meu WhatsApp também, que eu posso atender assim perfeitamente. Pronto, qualquer dúvida. Eu vou colocar seu WhatsApp também. Sem problema. E eu quero agradecer, de verdade, a sua disponibilidade, a sua paciência e o seu carinho que você tem sempre, né? Que eu te chamo para bater um papo, você sempre topa, traz informações interessantes, sempre está trazendo coisa nova, eu sei que muitas coisas a gente já bateu papo, mas você sempre traz coisas que eu não sei. E eu aprendo muito com você, muito obrigado, tá? De verdade, e eu também aprendo muito com você. Tenho te seguido muito, Mago das Finanças. Eu tenho visto muito, seu conteúdo está muito bom.
A gente não faz milagre, mas magia a gente anda fazendo. Magia faz. Maravilha. Muito obrigado, então, Regis. Muito obrigado Tá bom? mesmo. Eu que E agradeço. a todos que estão escutando, não esqueça de curtir e compartilhar. Tenho certeza que você sabe que alguém aí vai fazer muito proveito dessas informações que foram compartilhadas aqui pelo Regis. Se você quiser compartilhar esse vídeo com alguém, sinta-se à vontade. E Maravilha. não deixa de comentar aqui embaixo, não. É isso, Ok. muito obrigado. Obrigado a todos. Beleza. Obrigado, Diego. Um abraço para todo mundo, tá? Tchau, tchau.